Olá pessoal, nesse vídeo vamos abordar gráficos da velocidade em função do tempo para o MUV. Bom, é sabido por vocês que analisar gráficos, como eu já falei, é de extrema importância. Então vamos lá. Observa, velocidade em função do tempo. Presta atenção. Toda vez que o gráfico da velocidade em função do tempo for uma reta, mas uma reta inclinada em relação ao eixo T, eu tenho um MUV. Por que inclinada? Porque se a reta fosse paralela, por exemplo, se eu tivesse uma reta paralela ao eixo T, isso ia mostrar para vocês que a velocidade não mudaria. Era um MU. Mas se ela está inclinada, porque observa aqui, olha, à medida que o tempo passa, o valor da velocidade está mudando. Ó. No momento 1, momento 2, aqui ó, a velocidade, no momento 1, no momento 2, ela está mudando. Mas está mudando uniformemente, porque olha, os pontos que seriam formados pelos pares ordenados V em função de T vão ficar todos sobre essa reta. Então significa que a velocidade está variando, está mudando, mas uniformemente. Ou seja, a aceleração é constante. Então, vamos ver primeiro o gráfico V em função de T, que seria uma função crescente. Observa, vamos analisar aqui. Eu já sei que é um MUV, porque o gráfico é uma reta inclinada em relação ao eixo T. Eu sei também que aqui, olha, todos os valores da velocidade são valores positivos, porque para ser negativo tem que ser abaixo do eixo T aqui. Então, se os valores da velocidade são positivos, é porque o movimento é progressivo. E eu sei também que o módulo da velocidade está aumentando. Então, observa, é um MUV progressivo que acelerado. Então, olha bem, para qualquer momento t igual a zero ou maior que zero, eu tenho um MUV progressivo acelerado, quer dizer, em qualquer momento. Esse MUV não pode ser outro tipo de movimento, ele só pode ser aqui progressivo e acelerado. Tá? Existem movimentos uniformemente variados que pode mudar a característica dele, a classificação dele, melhor dizendo. Se ele começa retardado, ele pode tornar-se acelerado. Agora, se ele já começa acelerado, ele não muda. Ele não muda. Ele só pode ser acelerado e se for progressivo, vai se manter progressivo. Se ele é retrógrado, vai se manter retrógrado. Então, lembra, MUV começou acelerado, ele vai se manter as características dele. Se ele é um MUV, no caso, progressivo, vai se manter progressivo, e acelerado vai se manter acelerado. Se ele é retrógrado, vai se manter retrógrado. Se ele é retardado, vai se manter retardado. Nesse caso específico aqui, ele é progressivo acelerado. Agora vamos para o outro aqui, olha, outra função crescente aqui, ó. Observa. Aqui a gente tem que analisar intervalos distintos. No primeiro gráfico, em qualquer momento, o movimento é MUV progressivo acelerado. Já nesse segundo gráfico, não. Vamos analisar aqui, olha. Eu vou considerar para o momento de zero, quer dizer, um momento no caso aqui, olha, maior ou igual a zero e menor que T1. Eu vou excluir o T1 por enquanto, tá? Vamos excluir o T1. Então, para esse momento, T maior ou igual a zero e menor que T1, olha o que está acontecendo. Ó. A velocidade, no caso, não está diminuindo, porque no momento T1, a velocidade é zero. Então, ela está diminuindo. Tá? Outra coisa, a velocidade não é negativa. Então, observa, é um movimento retrógrado retardado nesse intervalo aqui. Pode ser que vocês, analisando alguma apostila, algum livro, ao invés de colocar da maneira que eu coloquei aqui, eles podem incluir o T1. De repente, em vez de colocar para T maior, igual a zero e menor que T1, eles incluem o T1 também. Então, no intervalo de tempo de 0 a T1, movimento retrógrado retardado. É o que? Um MUV, né? Retrógrado retardado. Aí você vai dizer, por que você pode ou não incluir o T1? Porque no momento T1 é um momento que a velocidade é zero. Só que o momento que a velocidade é zero,
olha bem, quando está diminuindo a velocidade, esse momento em si é uma fração de segundo. Então, esse momento que a velocidade está diminuindo pode estar embutido numa fração desse momento que ele parou aqui. Quer dizer, esse 1 segundo, esse T1 na verdade aqui. Tá? Então a gente pode incluir ou excluir. O mais correto eu entendo que seria isso aqui, tá? Porque o momento T1 ele parou. Tá? Tanto é que se for analisar o gráfico, não está vermelho aqui, ó. É como se você excluísse esse T1 do movimento. Tá? Bom, momento T1, como eu falei, é o momento que ele para. Então aqui ele inverteu o sentido. Olha bem, ó, o movimento era retrógrado, no momento que ele para a velocidade não é zero, e a partir do momento T1, olha, T1 em diante, a velocidade não torna-se positiva. Então o movimento tinha um sentido, era retrógrado. A partir do momento T1 passa a ser o quê? Progressivo. Então a velocidade positiva, progressivo e acelerado. Se o movimento que começa acelerado ele não pode se tornar retardado, mas o movimento que é retardado pode se tornar acelerado, tá? Pode, porque não necessariamente vai ocorrer. Nesse gráfico aqui é óbvio que ocorreu. Esse gráfico demonstra que ocorreu, tá? Então, para momentos maiores que T1, movimento progressivo acelerado. Claro, nós estamos falando de MUV, então MUV progressivo acelerado. Vamos para outro gráfico, olha aqui agora, olha. Então, são gráficos que têm momentos distintos também. Ó. Começa aqui, ó, velocidade positiva, velocidade positiva, velocidade positiva, velocidade positiva. Chega aqui, é o momento que ele para. Depois desse momento T1, quando é o momento que ele para, a velocidade torna-se negativa. Então, vamos analisar os momentos de 0, momento 0 maior que 0, mas menor que T1. Então, o movimento ele é progressivo, quer dizer, é MUV, né? Progressivo, velocidade positiva, e como a velocidade está diminuindo o valor, porque tanto é que chega a zero, ele é o que? Retardado. Tá? Então, MUV, progressivo, retardado. É igual o que eu falei anteriormente, às vezes pode ser que eles incluam o T1 nesse primeiro intervalo aqui. Mas vamos lembrar que o T1 é um momento que a velocidade é zero. É um momento que ele inverte o sentido. Por que ele inverte o sentido? Porque a partir de T1 a velocidade torna-se negativa. Olha. Então, a partir de T1, para momentos maiores que T1, no caso, eu passo a ter um MUV retrógrado, não é? E acelerado. Porque, presta atenção, para ele inverter o sentido, ele para. E para poder continuar o movimento, ele tem que acelerar. Senão não continua o movimento. Então ele passa a ser acelerado. Então, a partir do momento T1, para tempos maiores que T1 no caso, movimento uniformemente variado, retrógrado, acelerado. Então vocês têm que entender o gráfico, vocês têm que conversar com o gráfico, tá, gente? É extremamente importante quando vocês forem fazer o Enem lá no futuro. Você tem que conversar com o gráfico. Vamos para o outro gráfico aqui. Olha. Esse ele já começa acelerado. Se ele começa acelerado, ele só pode ser acelerado. Só vai ter uma característica. E é o que a gente vai ver aqui agora. Então, ó, primeira coisa. Em todos os momentos a velocidade é negativa. É uma reta, é claro. O gráfico da velocidade em função do t. Reta inclinada é um MUV. Velocidade negativa, mas observa que o módulo da velocidade está aumentando. Isso vai dizer, matematicamente falando, está diminuindo. Sim, matematicamente falando, está diminuindo. Mas, igual aqui também, nesse outro gráfico aqui, olha, à medida que o gráfico vai vindo para cá, vindo aqui, o módulo da velocidade está aumentando. O módulo esquece o sinal. Olha só o número. Então, o módulo está aumentando. Então, nesse último gráfico aqui, ó, é um MUV para momentos maiores ou igual a zero, quer dizer, em todos os momentos. É um MUV acelerado, no caso, progressivo, né? Acelerado não, é um MUV progressivo, né? Progressivo, porque, progressivo não, retrógrado, né? Por que retrógrado? Porque a velocidade, ela é o quê? Negativa, então retrógrado, é difícil escrever aqui, hein? É complicado. Retrógrado. Então, ó, vou tirar esse acelerado aqui, ó.
Porque já tem um acelerado na frente. Então, μv, retrógrado, acelerado. Em todos os momentos. Certo? Vamos demonstrar como calcular o deslocamento. A gente já viu isso já, mas vamos ver novamente. Olha, a gente pode ter duas situações. Ó. O gráfico onde que a velocidade inicial demonstrada é diferente de zero, e aí eu vou obter um trapézio, né? Um trapézio, quer dizer, vamos lembrar, o deslocamento é numericamente igual à área desse trapézio. A gente inclusive já viu isso na dedução de uma fórmula. Ou a velocidade inicial pode ser zero, então vai começar do zero aqui. Então aí, o que vai acontecer? Meu gráfico vai ser um triângulo, ou é um trapézio ou é um triângulo. Então a fórmula do trapézio está aqui, deslocamento então seria igual a base, numericamente igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quando for, no caso, um triângulo, né, vamos lembrar como é que a gente calcula a área de um triângulo. Né? Deslocamento é numericamente igual a base vezes a altura dividido por 2. Por que numericamente igual e não igual, gente? Por quê? Presta atenção, deslocamento pode ser negativo. Área não. Você não tem, eu tenho um terreno. Quanto mede seu terreno? Menos 100 metros quadrados. Bom, então seu terreno está em outra dimensão, né? Área não pode ser negativo. O deslocamento pode. Por isso, numericamente igual. Área não é a mesma coisa que deslocamento, mas o número que representa a área representa também o deslocamento quando eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo. Quer dizer, a área é delimitada por esse gráfico, né? Bom, vamos no exemplo. O móvel tem um movimento com velocidade descrita pelo gráfico aqui. Começou do zero, né? Ao final de 5 segundos a velocidade é 10. Então qual a distância percorrida? Qual o deslocamento? Quer dizer, vamos lembrar que eu considero distância quando o movimento ele é retilíneo, né? E não há inversão de sentido. E é o caso aqui, vamos considerar que o movimento é retilíneo. Eu posso dizer que o deslocamento é a distância, né? Então vamos calcular a distância ou, no caso aqui, o deslocamento. Então, ó, base é 5, altura 10, né? E aí vamos lá, olha, como é segundos e é metros por segundo aqui, né? Eu vou achar o deslocamento em metros, né? Que seria 5 vezes 10 dividido por 2, 25 metros. Vamos a um exemplo aqui, olha. Um ponto material parte do repouso. Olha, se ele parte do repouso, qual é a velocidade inicial dele? A velocidade inicial é zero, né? A velocidade inicial é zero. Com aceleração constante, ó, constante. Eu sei que a aceleração é constante. E 10 segundos após, se encontra a 40 metros da posição inicial. Então, partiu do repouso, ele tem aceleração constante. Ao final de 10 segundos, deslocou 40 metros. Calcule o deslocamento realizado pelo ponto material ao final de 20 segundos. Ah, mas não foi dado o deslocamento? Foi dado o deslocamento ao final de 10 segundos, não ao final de 20 segundos. Então vamos calcular ao final de 20 segundos. Então vamos lá. Eu vou calcular a aceleração usando a fórmula do deslocamento. E vou usar a fórmula do deslocamento para calcular o deslocamento ao final de 20 segundos. Observe, gente, que na física tem muito disso. Às vezes a gente usa a mesma fórmula no mesmo exercício mais de uma vez. É o que a gente vai fazer aqui agora na letra A. Olha. Então eu vou utilizar a fórmula do deslocamento para calcular a aceleração. Você vai dizer, mas por quê? Porque presta atenção. Eu sei que o deslocamento é 40 metros. Eu sei que o móvel partiu do repouso, a velocidade inicial é zero. Eu sei que ele deslocou 40 metros ao final de 10 segundos. Então o T vale 10. Mais a metade de A que eu não tenho. Vezes novamente o 10 ao quadrado. E daí eu vou ter, na verdade, né? Ó, 10 ao quadrado é 100, dividido por 2, 50, 50A. Então eu passei para a esquerda da igualdade, o 50A. E o 40 eu passei para a direita. Então eu vou ter 40 dividido por 50. Logo, 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então agora eu tenho aceleração. Se eu tenho aceleração, eu sei que a velocidade inicial é zero, eu sei o tempo, que é 20 segundos, eu calculo o deslocamento usando a mesma fórmula. Olha. Então, ó, velocidade inicial é zero, o tempo é 20 agora, então é 0 vezes 20, mais a metade da aceleração, que é 0,8, vezes
o tempo ao quadrado, que é 20. E aí eu vou ter 0 vezes 20 é 0. E 0,8 dividido por 2, 0,4 vezes 400 dá 160. Então o deslocamento ao final de 20 segundos é 160 metros. Ao final de 10 segundos, 40 metros, mas ao final de 20 segundos, 160 metros. A letra B, calcule a velocidade do ponto material após 10 segundos. Após 10 segundos de movimento, né? E faça o gráfico da velocidade e confirme se o deslocamento realizado é realmente 40 metros. Por quê? Porque eu observo que o enunciado disse que ao final de 10 segundos o corpo percorre 40 metros. Vamos provar que realmente isso é verdade. Então, primeiro, vamos calcular a velocidade, né? Então, V igual a V0 mais AT. Olha, ele partiu do repouso, V0 é 0. A aceleração é 0,8 vezes o T. Qual o valor de T aqui? 10 segundos. Então, V é igual a 8 metros por segundo. Beleza. Então, eu já tenho a velocidade ao final de, no caso, 10 segundos. Agora, eu quero comprovar que realmente o deslocamento ao final desses 10 segundos é 40 metros. A gente poderia usar a fórmula do deslocamento, só que aqui agora eu vou fazer uma coisa diferente. Vamos fazer um gráfico aqui para demonstrar isso. Olha bem. Presta atenção. No instante zero, qual é a velocidade no instante zero? Se eu for substituir na função horária, vai dar zero, né? Porque eu pego a função horária da velocidade e vou encontrar que é zero. Mas eu já sabia que era zero, porque o enunciado disse, ele partiu do repouso, então a velocidade inicial é zero. Então, velocidade no instante zero é zero. Bom, e no instante 10, qual é a velocidade? A gente vai demonstrar aqui, a gente já calculou aqui, olha, no caso 8, né? No caso é 8, certo? Então, eu tenho a velocidade no instante 0 e a velocidade no instante 10. E aí eu vou fazer um gráfico com esses dois pares ordenados, olha. Então, vamos pegar o gráfico do eixo T e eixo V. Então, vamos lá. Olha bem, no instante 0, qual é a velocidade? 0. Então, eu marco par ordenado na origem. 0 para V e 0 para T. Agora, o outro ponto, quando eu tenho tempo 10, qual é a minha velocidade? 8. Então, aí eu tenho outro par ordenado. 8 para a velocidade e 10 para o tempo. E aí eu vou marcar o ponto. E vou fazer meu gráfico. Olha bem. A área delimitada pelo gráfico é numericamente igual ao deslocamento. Então eu tenho aqui o quê? Um triângulo. Então o deslocamento é numericamente igual à área delimitada pelo triângulo. Certo? E aí, vamos lá. Base. Qual é a base do triângulo? 10. Qual é a altura do triângulo? É 8. Então o deslocamento vai ser igual, numericamente igual, né? Base vezes altura dividido por 2. Logo vai ser base é 10, altura é 8 dividido por 2. Então, 80, que é 10 vezes 8, dividido por 2, 40. Está comprovado? Olha lá. Então fica aí comprovado que realmente essa fórmula funciona, né? Essa questão de você utilizar o gráfico. Ela está correta. Né? Vamos a um outro exemplo aqui. Observando o gráfico, determina a função horária da velocidade e qual o movimento que é representado por esse gráfico, para dizer, né? Vamos lá, o gráfico está aqui, né? Olha o gráfico, vamos lá, função horária da velocidade. Vamos lembrar que a função horária da velocidade, a fórmula geral, V igual a V0 mais AT. Para eu ter a função horária da velocidade, eu vou substituir o valor de V0 e o valor de A, e vou deixar o V e o T, porque é uma função, eu preciso ter duas incógnitas pelo menos. É V em função de T, por isso função horária da velocidade. V em função do tempo, horária de tempo no caso. Bom, qual é a velocidade, no caso, inicial? Qual é a velocidade inicial? Olha bem, aliás, depois a gente vê a velocidade inicial. Vamos analisar o intervalo de tempo. Vou pegar o intervalo de tempo de 5 a 10 segundos. Poderia ser de 0 a 5. Vou pegar de 5 a 10, fica mais fácil. Vamos lembrar que a aceleração é a mesma, porque é um mV. O que eu quero calcular primeiro é a aceleração. Então vamos lá. Eu pego o intervalo, no caso, de 5 a 10 segundos. Olha,
No intervalo de 5 a 10 segundos vai dar 10 menos 5. Tempo final 10, o inicial 5. Quer dizer, ó, 10 menos 5. Vamos lembrar, forma da aceleração, ΔV sobre ΔT. ΔT 10 menos 5. E o ΔV, vamos lá. Qual é a velocidade final? Ou seja, a velocidade no instante 10 segundos. Ó, é 2. Ó. E qual é a velocidade no instante 5? Se está marcado sobre o eixo T, porque o V é 0. Então vai ser 2 menos 0. Então eu vou ter 2 dividido por 5, ou seja, 0,4. E daí, vamos lá, olha. A velocidade inicial é menos 2, ó, V0 menos 2, mais 0,4. Se a aceleração fosse negativa, aqui você teria que colocar negativo, seria menos vezes mais. Mas como ela é positiva, mantém o positivo aqui. Então, mais 0,4t, essa é a função horária do movimento representado por esse gráfico aqui. Bom, qual é o movimento representado pelo gráfico? Bom, vamos lá. Qual é o movimento representado pelo gráfico? Nesse caso aqui, a aceleração, ó, é 0,4 metros por segundo ao quadrado. E qualquer valor, qualquer intervalo que eu quisesse calcular, seria esse valor 0,4. Tá? Por quê? Porque eu sei que o gráfico da velocidade em função do t é uma reta inclinada em relação ao eixo t. Então, é um MUV. Então, se eu achei 0,4 aqui a aceleração, é 0,4 em qualquer momento. Eu já sei disso. Tá? Mas vamos analisar os intervalos distintos que eu tenho aqui. Olha. Para o momento t maior ou igual a zero, ou seja, começando aqui, ó, em V, menos 2 metros por segundo, e t menor que 5, por que menor que 5? Eu não vou incluir o 5 aqui não. O 5 é o momento que ele inverte o sentido. Certo? Então vamos lá. Que tipo de movimento eu tenho? Pô, se a aceleração é 0,4 é porque ela é positiva. Eu já sei que a aceleração é positiva. Mas se eu analiso no gráfico o intervalo de 0, quer dizer, momento 0 maior que 0 e menor que 5, observe que os valores de V aqui é tudo negativo, seria valor negativo. Começou em menos 2 aqui, vai, no caso, diminuindo o módulo da velocidade, mas o valor é negativo, até chegar em 0. Então eu sei que a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, certo? Vamos lembrar. Todo movimento que a velocidade e a aceleração têm sinais distintos, o movimento ele é o quê? É retardado. Então vamos classificar o movimento. É um MUV, o gráfico é uma reta, velocidade em função de t, reta inclinada, né? É retrógrado porque a velocidade nesse intervalo aqui, os valores são negativos. E retardado porque a velocidade e a aceleração têm sinais distintos. Certo? Eu coloquei um asterisco aqui para relembrar vocês que tem livros, apostilas que incluem esse momento de repouso para esse intervalo. Considero tempo maior ou igual a 0 e considero 5 também. Mas, volto a dizer, o mais correto é você excluir o 5 do intervalo, porque é um momento que ele está em repouso. Ele está em repouso. Agora, vamos ver os momentos maiores que 5. Para momentos maiores que 5. Olha, a velocidade tornou-se positiva, a aceleração ela é constante, então continua 0,4, ou seja, continua positivo. Então, o movimento ele continua sendo uniformemente variado, mas o movimento que era retrógrado tornou-se progressivo. Como velocidade e aceleração passaram a ter sinais iguais, porque a velocidade inverteu o sentido, logo mudou o sinal, a aceleração manteve, é óbvio, porque é um MUV. Então, se velocidade e aceleração têm sinais iguais, o movimento passou a ser acelerado. Então, o MUV progressivo acelerado. Vamos para um terceiro exemplo. Vamos lá, olha. Eu quero saber a função horária da velocidade e quero saber o tipo de movimento, classificar o movimento que eu tenho aqui, né? Então, é igual o exemplo anterior. Função horária da velocidade, vou calcular a aceleração ΔV sobre ΔT, então vamos calcular a aceleração. Posso pegar do intervalo de 6 a 12 ou do intervalo de 0 a 6. Vou pegar do intervalo de 0 a 6. Vamos lembrar que qualquer intervalo que você pegar aqui, de 0 a 6 ou de 6 a 12, você vai achar a mesma aceleração, porque isso aqui é uma reta. Ou seja, é um MUV, a aceleração é constante. Então vamos lá, de 0 a 6.
0 a 6 eu vou ter 6 menos 0 para o intervalo de tempo, para o ΔT. Já o ΔV, observa, no instante 6, a velocidade final, no caso, no instante 6 a velocidade é 0, porque o ponto é marcado sobre o eixo t, então o v vale 0. E a velocidade inicial é 12, então vai ser final menos inicial, ou seja, 0 menos 12. 0 menos 12 dividido por 6, que vai dar, né? Então vai ficar menos 12 por 6, ou seja, menos 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração ela é negativa. Então eu substituo aqui agora, ó, a velocidade inicial é 12, olha aqui, ó, a fórmula é mais, mas como a aceleração é menos, mais vezes menos vai dar menos 2t. E aqui está a função horária. Vamos lembrar, se eu estou falando de uma função, eu tenho que ter pelo menos duas incógnitas. Como a função horária da velocidade, uma incógnita tem a ver com o horário, com o tempo, ou seja, é o t, e a da velocidade a função, então outra incógnita é o v, certo? E vamos para poder ver o tipo de movimento que eu tenho. Vamos lembrar que a aceleração, acabei de calcular, ela vale menos 2, então vale menos 2 para qualquer momento aqui, certo? Enquanto for o MUV. E eu sei que é o MUV até o instante 2, o gráfico está me mostrando isso. Então até o instante 12 segundos, eu sei que é constante. Eu vou analisar o gráfico, somente o que está mostrado no gráfico aqui. O que vai depois não me interessa, o gráfico nem está mostrando isso aqui. Então vamos lá. Para momentos maior ou igual a 0 e menor que 6, vou excluir o 6 porque é o momento que ele inverteu o sentido, né? Eu tenho velocidades positivas, mas a aceleração eu sei que ela é negativa, é menos 2. Vamos lembrar que a aceleração não muda. Então, vamos lá. O movimento é um MUV, porque o gráfico é uma reta, V em função de t é uma reta inclinada em relação ao eixo t. O movimento é progressivo, porque a velocidade é positiva até chegar em 0, mas observa que tudo para cima aqui, o V é positivo, ó, positivo aqui, ó, certo? Então é progressivo, mas o movimento é retardado, porque a aceleração é negativa, a velocidade e a aceleração sinais distintos, movimento retardado. No momento 6 segundos é o momento do repouso, é o momento que ele inverte o sentido, ou seja, o movimento que era progressivo torna-se retrógrado, olha, a velocidade passa a ser o quê? Negativa. Então, o movimento continua sendo uniformemente variado, mas passa a ser retrógrado para os momentos maiores que t 6 segundos, né? Então, movimento retrógrado, velocidade negativa, como a aceleração é constante, é menos 2, ou seja, negativa, então o movimento que era retardado torna-se o quê? Acelerado, certo? Então, gente, deem ênfase à análise desses gráficos, que é extremamente importante, tá? Bom, vamos ficar por aqui. Fique com Deus. Até mais.